está apenas. O William está dizendo que está apenas no áudio, porque ele está com a mãe dele lá. Sem problema, William, fica tranquilo. Então vamos orar para a gente iniciar. Vou pedir para o Pedro, presbítero, orar por nós, por favor, Pedro. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco durante todo esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos amparado, tem nos apoiado, tem nos ensinado muito, Pai. Usa a vida do pastor Tiago, do pastor Ari, para que ministre em nossas vidas, Pai, para que a Tua palavra encontre os nossos corações e nós possamos entender, que o Teu Espírito Santo possa traduzir as palavras aos nossos corações para que entendamos e colocamos em prática, Pai. Dê-nos uma noite gostosa, proveitosa e que saiamos daqui, desse encontro, dessa reunião, mais apaixonados por Ti, Pai, mais apaixonados pela Tua palavra, pelo Teu propósito, pelo Teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Bem, com a palavra, pastor Ari, aí a gente vai fazendo perguntas. Bom, gente, a gente vai meditar nessa noite em Lucas, capítulo 12. Então, se você tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abri-la. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 13, que tem como subtítulo aí a parábola do rico insensato. A parábola do rico insensato. E como a gente já vem falando, né, desde o primeiro encontro, né, falar sobre dinheiro é sempre um desafio, porque o dinheiro, como a gente já tem ouvido, tem repetido, ele não é neutro. O dinheiro, ele tem implicações diretas nas nossas emoções, nas nossas atitudes, no jeito que a gente leva a vida. O dinheiro, ele realmente exerce uma influência muito grande sobre nós. E se não fosse assim, talvez Jesus não tivesse dado tanta atenção a esse assunto. Então, Jesus falou muito sobre dinheiro, sobre riquezas, sobre o amor ao dinheiro. E ele olha para o dinheiro, inclusive, como uma entidade rival, né? Uma entidade que rivaliza com o próprio Deus. Uma entidade que tem a capacidade de invadir o nosso coração, né? O Pedro orou aí no início da nossa conversa, né? No início do encontro, né? Para que a gente saia desse encontro mais apaixonados por Deus e apaixonados pela palavra. E o dinheiro, a riqueza tem essa habilidade de nos levar à paixão, né? Mas à paixão pelo dinheiro, pelas coisas. E isso é um fato, irmãos. A gente não precisa ser ter muitos estudos para chegar a essa conclusão, porque nós podemos analisar a nossa própria vida, né? Como que a gente fica quando está sem dinheiro, como que a gente fica quando as coisas estão mais equalizadas, como isso afeta, né? As nossas relações, as nossas emoções, e afeta a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Né? Não é difícil da gente perceber pessoas que prosperam, que às vezes se afastam dos caminhos de Deus, se afastam da comunhão, né? Isso é fato. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes as pessoas ficam desesperadas por causa de dinheiro e elas acabam dando um jeito de voltar para Deus porque elas estão desesperadas. Então, uma coisa que tem ficado muito claro para nós, e eu acho que é importante a gente sempre bater nessa tecla, a gente só vai conseguir compreender a profundidade daquilo que a palavra tem a nos ensinar a respeito do dinheiro se nós tivermos a percepção adequada a respeito do dinheiro, o que ele é de fato, né? Darmos a ele a importância que ele tem, no sentido do quanto ele influencia as nossas vidas. Né? Não dá para a gente olhar para o dinheiro como se fosse qualquer coisa, não, ele precisa ser domado, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, por isso que a gente está se propondo a estudar sobre dinheiro à luz da Bíblia, né? E eu achei essa ideia, né, que surgiu junto com as conversas com o pastor Tiago, a Josi, muito importante, porque nós estamos abrindo as Escrituras e hoje a gente vai ouvir mais uma vez as palavras do próprio Jesus, né, o que Jesus tem a nos ensinar sobre dinheiro. Então, nós vamos ler esse texto
pausadamente e vamos fazer alguns comentários, né? Vamos tentar expor um pouco do conteúdo desse texto, alguns princípios que esse texto vai nos ensinando, e depois a gente abre para um bate-papo mais, né, entre todos, né, com perguntas, com colocações, que eu acho que a gente vai poder enriquecer muito a nossa conversa. Então, Lucas 12:13 começa da seguinte maneira: alguém da multidão lhe disse, para Jesus, né? Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Versículo 14. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vou ler até aqui e a gente vai conversar um pouco sobre esses primeiros versículos. A primeira coisa, então, versículo 13 diz assim: alguém da multidão lhe disse, mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Então, a primeira coisa que a gente tem na cena, vamos tentar imaginar, é uma pessoa chegando até Jesus e colocando diante de Jesus um problema familiar. Um problema familiar e também um problema legal, que tem a ver com lei, com legalidade. Por quê? Porque desde sempre nós temos, né, desde de tempos remotos, nós temos a realidade da herança, né? Quando uma família tem posses, tem bens, e o pai, o patriarca, a mãe, enfim, eles falecem, e esses bens eles são deixados como herança. E desde que existe herança, existem problemas na divisão de heranças. Isso não é uma novidade. E até hoje isso acontece. E essa pessoa chega até Jesus com um problema. Olha, provavelmente é o irmão mais novo, e ele está chegando para Jesus falando, olha, o meu irmão não quer dividir a herança comigo. Faz alguma coisa, Jesus. Daí você pode perguntar, mas o que Jesus tem a ver com isso? Na verdade, era muito comum que as pessoas levassem até os rabinos os seus problemas familiares, as suas dificuldades legais. Era muito comum. E os rabinos davam a sua contribuição diante dessas situações. E então, se a pessoa chega até Jesus, então Jesus ele é tido como um mestre, como um rabino, e coloca até Jesus essa situação. Ela espera que Jesus se envolva, ela espera que Jesus faça alguma coisa, mas Jesus tem uma atitude diferente. Ele não se coloca nessa situação. Muito pelo contrário, ele diz para eles, olha, quem me colocou como juiz entre vocês? Eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero me meter nesse assunto. Por que Jesus faz isso? Não é que ele não tivesse interesse em ajudar, mas a gente pode perceber o seguinte, irmãos, existem leis que nos ajudam a regulamentar as questões financeiras, várias questões da vida, dentre elas as questões financeiras. Por exemplo, quando a gente vai se casar, nós nos casamos com a comunhão de bens, ou parcial, total, mas a gente estabelece um contrato. Tem um combinado. Antes de você assinar, você faz um combinado, você assina um contrato que vai regular, inclusive, as questões financeiras. Né? Eu até estava vendo esses dias uma coisa, não sei se vocês sabem, mas existe até contrato de namoro. Existe contrato de namoro. Tem pessoas que não querem casar e elas, como elas têm essa convivência na casa uma da outra, acabam dormindo lá na casa uma da outra, para não ter o risco de depois incorrer naquela... como que fala quando a pessoa começa a conviver e isso dá como casamento, né? Esqueci o termo agora. União estável. União estável. E aí, para evitar que seja qualificado como casamento, a pessoa faz um contrato de namoro, né? E ó, a gente é só namorado, viu? A gente dorme junto aqui, mas a gente é só namorado. Então, a gente já tem as leis que estabelecem certos limites, né, na nossa convivência. Mas Jesus, ele está preocupado não com isso. Ele não se envolve legalmente no assunto porque Jesus quer tratar algo mais profundo. Porque as leis, elas podem nos ajudar a dividir a herança da maneira correta. Isso é verdade. Por exemplo, Jesus poderia dizer para esses irmãos o seguinte, na lei judaica, né, na cultura judaica, o irmão mais velho tinha direito a 2 partes da herança. Então, se fosse uma herança de 90 milhões, vamos supor, 90 milhões, 60 milhões ficava para o irmão mais velho e 30 milhões ficava para o irmão mais novo.
Isso era estabelecido pela lei. E Jesus poderia simplesmente falar, olha, gente, divide aí 60 para você, 30 para você e está tudo certo. Mas Jesus sabia que, independentemente de como ele resolvesse esse problema legalmente, no coração ele não estaria resolvido, porque ele estava diante de pessoas gananciosas. Jesus estava querendo tratar o coração desses dois irmãos. Jesus ele está diante de duas pessoas que têm um coração ganancioso. E se ele, ainda que ele dividisse de maneira justa, legalmente falando, aquela herança, o problema do coração não seria tocado. Então, por isso que Jesus ele vai começar ele vai começar essa conversa com esses irmãos, e em seguida, olha só o que ele diz no versículo 15. Né? Ele se coloca diante deles falando que não é um juiz, que não tem a intenção de falar legalmente sobre aquele assunto. Olha, vocês precisam se resolver, tem coisas que é responsabilidade de vocês, vocês têm que fazer isso, vocês já têm leis para isso. No entanto, ele vai ensinar alguma coisa. E é isso que ele vai ensinar a partir do versículo 15. E ele diz o seguinte, irmãos. Espera um pouquinho que deu um problema. Ele vai ensinar a partir... Deu um problema no meu computador aqui, tá doido. Acho que eu apertei no teclado sem querer. Bom, Jesus vai dizer o seguinte, versículo 15. Cuidado. Então, Jesus faz uma advertência. Cuidado. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Olha o que Jesus está falando, gente. Cuidado, fiquem de sobreaviso, ou seja, fiquem espertos, fiquem atentos, prestem atenção, não deem mole, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então, Jesus faz uma advertência e ele faz uma afirmação. A advertência é: tomem cuidado com relação à ganância. Tomem cuidado porque o nosso coração ele pode ser envolvido pela ganância. Tomem cuidado porque a ganância ela é astuta e ela pode nos envolver de uma maneira com que a gente perca uma visão adequada a respeito da vida. E qual é a visão? A visão é a seguinte: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Essa frase, eu até sugiro a você que você está com a Bíblia aí, pega a sua caneta, grifa texto e sublinha essa frase. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Porque essa frase ela é extremamente contracultural. Essa frase é muito chocante, não só hoje, como no tempo de Jesus. Porque no tempo de Jesus, até um camponês simples tinha algum tipo de propriedade. Um camponês poderia ter uma casa para morar, por exemplo. E Jesus ele está dizendo, ele está relativizando toda a questão material. Ele está dizendo que os bens não definem uma pessoa. E se a gente tiver uma percepção adequada a respeito do nosso tempo, nós vamos perceber que hoje em dia é praticamente o oposto que nos é ensinado ou que é vivido na sociedade. Quem não tem, não é nessa sociedade. Eu estava até comentando com o Thiago hoje, eu assisti aquela série da Netflix, o Round Six, uma série que é a série mais assistida da Netflix, né, de todos os tempos, uma série sul-coreana, e tá envolvida com questão de dinheiro. Eu vou dar um spoiler aqui, mas tem um personagem que no começo ele não tem dinheiro nenhum. Ele é um quebrado, e por ele ser assim, sem dinheiro, sem nada, ele é um invisível, ele não tem importância para ninguém. E aí chega no momento no começo ali que ele precisa de 10 mil para poder... o dinheiro deles é uma outra moeda, né? Então 10 mil não é tanto assim, mas ele precisa de 10 mil para pegar um ônibus, né? E aí ele não consegue esse 10 mil com facilidade para pegar o ônibus. Aí muita coisa acontece, né, na série, no final esse cara fica muito rico. Ele fica bilionário. E aí o dinheiro fica lá no banco parado, ele não mexe no dinheiro, e o gerente do banco chama ele para conversar, né? Você acha? Ele que antes não era ninguém para um gerente de banco. De repente o gerente ligou para ele, vai lá, recebe ele com um cafezinho, num sofá confortável. Olha, você está com dinheiro parado aqui, a gente está percebendo que você não está mexendo no dinheiro, e as conversas vão correndo, né? Ele tem um princípio lá, um motivo para não mexer no dinheiro, e aí ele precisa ir embora, né? E ele olha para o gerente do banco e fala assim: você não tem 10 mil para me arrumar aí?
o gerente fica meio assim, porque ele tem bilhões na conta, mas ele não hesita, ele pega a carteira, abre, tira 10 mil e dá para o cara. É um cara bilionário e a pessoa, ela dá 10 mil para ele. Para você ver como ele é uma pessoa agora, porque ele tem muito dinheiro. E ele é uma pessoa com muito dinheiro que alguém está disposto a dar dinheiro para ele, porque ele é uma pessoa. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui, esse é um princípio que eu gostaria de destacar, e aí o Tiago vai comentar um pouco também, é que a gente precisa, primeiro, ficar sobre aviso, porque a ganância é uma realidade, e ela não é um privilégio apenas de gente rica, né? Todos nós podemos ter tendências a esse espírito ganancioso, esse coração ganancioso, e a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E essa é uma frase muito marcante, porque ela vai balizar a nossa relação com Deus, porque a gente vai perceber que para Deus os nossos bens materiais, né, a nossa casa, o nosso carro, a nossa roupa, tudo isso para Deus não faz diferença nenhuma na maneira com que ele se relaciona com a gente. E também, se a gente começa a olhar a vida de um homem, independentemente da sua condição, né, de bens, né, se ele tem muitos ou poucos bens, nós vamos começar a olhar para todas as pessoas com a devida dignidade que elas têm. Nós não vamos fazer diferença entre pobres e ricos, porque a dignidade de uma pessoa não está nos bens que ela tem. A vida de um homem não se define assim. Então, eu queria destacar esses pontos. Vou passar para o pastor Tiago, se quiser acrescentar alguma coisa nesse trecho. É interessante notar também que eu e o pastor Ari estivemos juntos conversando sobre o texto, né? A gente fez a devocional sobre o texto separadamente, depois a gente conversou sobre o texto. Então, a gente vai tentar complementar aqui um ao outro. Uma coisa interessante que Jesus fala é que ele diz aqui que é para a gente, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Isso é pontual aqui. A ganância é esse desejo, essa ambição desenfreada de ter, de consumir, de acumular, de ter riquezas. Aí você deseja do outro, você cobiça aquilo que é do outro, você inveja aquilo que é do outro. A avareza, a ganância, ela vem aliada, né? Tem os seus aliados, como a inveja, a cobiça, enfim. Mas Jesus está falando aqui de todo tipo de ganância, de todo tipo de ambição desenfreada, que quer capitalizar alguma coisa. No caso aqui, ele fala de riquezas, mas ele está abordando o tema de riquezas, mas é todo tipo de ambição desenfreada que visa capitalizar alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um amor. Pode ser uma capitalização de um harém de mulheres, né? Ou de um ciclo de pessoas que me admiram. Aí você fica capitalizando afeto, capitalizando admiração, aplausos, e aí você tem essa ambição desenfreada por reconhecimento, por visibilidade. Então, a gente poderia ampliar um pouco essa leitura aqui, não só referente a dinheiro, porque a gente vive num mundo bem capitalista, que quer capitalizar tudo, né? Então, fiquem de sobreaviso, fiquem espertos, porque é contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Uma outra coisa que eu acho que seria legal a gente pontuar aqui é a diferença, o fato de dizer que a vida não consiste na quantidade de bens, ele está fazendo essa distinção. Olha, vida é uma coisa, bens é outra. Vida é uma coisa, capital é outra coisa. Vida é uma coisa, ser é uma coisa, existir é uma coisa, ter é outra coisa. Você não pode juntar o ser humano com as coisas, com a matéria, com os bens, e dizer que eles são a mesma coisa, que é o que o Ari acabou de dizer aí. Ser é diferente de ter. E isso é muito importante que a gente tenha em mente, a fim de que a gente não faça essa acepção das pessoas. A gente consiga tratar um ao outro com toda a dignidade que o outro merece. Mas continuando o texto, Jesus vai explicar
vai dar uma resposta didática para alguém que da multidão o abordou, falando sobre essa questão familiar de divisão de herança. O que ele faz? Ele usa de uma parábola. Essa é a parábola que a gente está trabalhando aqui. A parábola é uma história que tem como objetivo trazer uma lição espiritual. E qual que é a história? A história é de um fazendeiro rico. Então, o fazendeiro rico, ele foi fazer aquilo que lhe cabe, ele foi semear. Ele tem a terra, ele tem a semente, ele tem os empregados, ele tem o conhecimento do campo, enfim, ele tem todo o suporte e a necessidade para fazer o que ele vai fazer. E ele fez. E ele contou com a bondade de Deus. Então, tudo aquilo que ele tem já é bênção de Deus sobre a vida dele. E ele contou com a bondade de Deus porque choveu, a plantação foi um sucesso e foi, assim, maravilhoso. Tanto é que o texto diz que, estou aqui no verso de número 16, então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? É uma terra que produziu demais. Então, aquele que era rico, ficou mais rico ainda. E aí, o que ele faz? Ele tem uma conversa com ele mesmo. Ele pergunta para si mesmo, o que eu vou fazer com tudo isso? Com esse excesso de grãos que eu recolhi, dessa safra enorme que eu tenho aqui, eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Ele está com um problema muito bom, né? Onde armazenar a sua colheita. E aí, verso de número 19, ele diz assim, então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ora, ele usou de sabedoria. Se ele tem sobrando, ele tem que ser bom mordomo daquilo que Deus deu a ele, confiou a ele. Então, o que ele fez? Bom, eu vou construir novos celeiros, eu vou derrubar o que eu tenho, construir outros para que eu consiga ajuntar e guardar bem guardado tudo aquilo que Deus me deu, que eu consegui colher. E direi a mim mesmo. E aqui é o problema do texto, da história, né? Olha só. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Deus o abençoou, ele já era rico. Deus o abençoou abundantemente. Ele usou de sabedoria e construiu celeiros. Mas qual que foi o problema? O problema foi a motivação. Como que ele recebeu essa bênção? Com uma motivação errada. Por que o senhor está falando que é errado, pastor? Porque o verso 20 diz isso. Olha lá. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Mas essa palavra de Deus deve fazer a gente refletir muito. Porque se fosse na nossa cultura, um fazendeiro rico que plantou, semeou, colheu, foi um sucesso que ele fez. Ele está precisando de mais celeiros para juntar tudo aquilo que ele colheu. O que é sinal para nós? Sucesso. O cara foi espetacular. Mas o que Deus diz sobre esse assunto? Que ele não foi um cara espetacular. Ele diz que ele foi um insensato. Insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu fiquei pensando muito nessa fala, desse parecer de Deus a respeito de um fazendeiro de sucesso, insensato. E eu alistei aqui, por quais razões Deus chamaria este homem, que para nós seria um homem de sucesso, de insensato? Primeiro, ele foi insensato porque ele dialogou com o seu depravado coração. Se você observar o texto, o tempo todo ele fala sobre si. Eu sei o que vou fazer. Aí no verso de número 18, vou derrubar os celeiros, construir outros maiores. Daí no verso 19, e direi a mim mesmo. Então o tempo todo, o diálogo dele é com o seu coração. E é interessante, porque a Bíblia diz que o coração do ser humano é corrupto e depravado.
Então ele foi insensato porque ele decidiu conversar sobre um assunto de bênção com um coração ganancioso, com um coração, muito provavelmente, pela fala de Deus, distante, desalinhado de Deus. Esse coração ganancioso estava desalinhado da vontade de Deus. Segundo, por que ele foi insensato? Foi insensato porque ele não procurou saber o que o dono da safra, que é Deus, queria que ele fizesse com a safra. Você percebe que Deus não participa da conversa? Ele conversa com ele mesmo? Deus não está na conversa, ele não ora a Deus. Então, aqui é um ponto interessante para a gente conversar, para a gente pontuar e depois, no momento das perguntas, a gente poder debater um pouquinho. Eu falei isso na semana passada. Vale muito a pena a gente inserir a oração na questão da administração das nossas finanças. Porque um homem rico, abençoado por Deus, mas que decidiu conversar com seu próprio coração enganoso e ganancioso, recebeu uma chamada, uma advertência, uma exortação da parte de Deus. Por quê? Ele não perguntou o que Deus queria que ele fizesse com aquilo que o próprio Deus deu a ele. Quando a gente ora a respeito dessas coisas, a oração nos ajuda muito, porque aí a gente vai perguntar para Deus o que a gente deve fazer com aquilo que pertence a Deus, ou então com o aumento que a gente teve do salário, com o 13º que a gente vai ganhar, com a promoção que a gente recebeu, com o plus que a gente recebeu no trabalho, com os precatórios que a gente recebeu ao longo da vida. O que isso quer dizer? Eu tenho que perguntar para Deus o que Ele quer que eu faça com aquilo que é dele. Então ele foi insensato porque não perguntou. Tiago, ele foi insensato. Oi. Até Pode falar. Eu acho que assim, uma coisa que passa por isso também, gente, talvez ele não tenha conversado com Deus porque ele não admitia o fato de que Deus o havia presenteado com essa colheita abundante. Uhum. E eu acho que isso passa um pouco pela nossa mentalidade hoje. Hoje, a palavra da vez é meritocracia. Essa é a palavra da vez, é a palavra que se repete. Você faz, você acontece, você batalha, você conquista, é seu. E quando a gente tem essa mentalidade que é meu, eu conquistei, eu mereci, eu fui atrás, dificilmente nós vamos ter o coração aberto para compartilhar aquilo, ou a gente vai ter muito mais esses pronomes, né? Essa maneira que ele usa para falar o que eu vou fazer, eu vou armazenar, eu já sei o que eu vou fazer, os meus celeiros, eu guardarei a minha safra, os meus bens, olha só, é tudo meu, é tudo eu, meu, e essa mentalidade do eu, meu, ela é muito reforçada quando a gente é convencido de que a gente fez por merecer, de que não, você fez e aconteceu. Irmão, eu não quero desencorajar, né, nos desencorajar a lutar, a fazer, a estudar, a fazer o melhor que a gente puder, daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas a gente precisa ter a consciência de que tudo é graça de Deus, né? Se a gente está aqui, olha só, se a gente está aqui numa quarta-feira à noite, numa conexão com a internet, com livros, Bíblia na mão, tendo tempo para refletir na palavra, isso é um privilégio, porque milhões de pessoas no nosso país não têm esse privilégio de parar e estudar a Bíblia. Então, assim, nós somos privilegiados, basta nós olharmos para essa realidade. E esse fazendeiro rico, ele também era um privilegiado, porque ele tinha terras em abundância. Os estudiosos vão dizer que ele talvez fazia parte do 1% mais rico no seu tempo, porque ele era uma pessoa com muita terra, ele já tinha celeiros, porque ele decide derrubar os menores para construir maiores, então ele era um cara que tinha colheitas abundantes, e ele era um cara que tinha o privilégio de nem precisar colocar a mão na terra, ele contratava pessoas para plantarem e colherem para ele. Então ele era um administrador, ou seja, ele tinha muitos privilégios. Porém, e aí, né, como o Thiago falou, e eu gostei muito dessa percepção, é que, assim, quando se trata de agricultura, parece que mais ainda, não que alguma coisa fuja ao controle de Deus, né? Tudo é graça de Deus, mas quando se fala de colheita, a gente está falando de semente que quem criou a semente? Deus. Terra boa. Quem criou terra boa? Deus. Aí você planta. Quem que faz chover? Deus. Portanto, do início ao fim, tudo que acontece na colheita desse homem depende da providência de Deus.
mas ele olha para tudo isso como sendo dele. É meu, meu, vou fazer, né? Então, eu acho que essa percepção, ela precisa ser colocada, sabe, irmãos, para a gente ter essa visão equilibrada das coisas e saber que a graça de Deus é o que nos faz levantar todos os dias, que a gente tem a possibilidade de respirar, de acordar, de conseguir fazer as nossas tarefas. Tudo isso é graça de Deus para nós, né? Desculpa aí, Tiago. Não, é isso aí. Mas essa questão só continuando a ideia do pensamento, era que ele é insensato porque ele não inseriu a oração, ele não conversa com Deus, ele conversa com ele mesmo. Quando a gente conversa com Deus, gente, a nossa vontade é alinhada à vontade de Deus. Desejos impulsivos, impulsões, são controladas pelo Espírito Santo de Deus. Porque aí o Espírito Santo de Deus se aproxima de nós e vai sufocando a nossa carne. Esses desejos desregrados vão sendo dominados pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, a oração é algo, esse falar com Deus é fundamental para que a gente possa administrar bem os recursos que Deus nos dá. Por que ele foi insensato? Porque ele associou descanso, comida, bebida e alegria, ou curtição, diversão, com a quantidade de bens que ele possuía. E a gente sabe que isso não é uma verdade. O dinheiro oportuniza muitas coisas? É verdade. Só que ele não satisfaz plenamente. E o que a gente entende a partir do Evangelho, que esse verdadeiro descanso, essa verdadeira comida, verdadeira bebida, verdadeira alegria, vem de uma relação de intimidade do filho com o pai, né? Nosso com Deus. Então, eu conheço, por exemplo, gente que tem muito dinheiro, mas que é depressivo, que não come direito e não tem alegria no coração. Não é? Então, a gente sabe disso. Quantas pessoas se mataram tendo muito, milionários, tendo oportunidade de viajar para tantos lugares, ou que já viajaram para tantos lugares, mas que não conhecem a Deus, a Jesus Cristo, essas pessoas são vazias da existência. Porque todas essas coisas que os olhos dela puderam ver, a boca pôde experimentar, não foram suficientes para saciar essa necessidade da existência que só Deus pode saciar. Então, quando a gente associa dinheiro, ou felicidade, alegria, bens, descanso, a quantidade de bens que a gente tem, a gente vai se equivocar. Ele foi insensato porque ele associou longevidade à quantidade de bens que possuía. Ele se esqueceu de que a vida é um sopro. Gente, a gente viu isso na pandemia. Não importa se você tem dinheiro, a vida é um sopro. Você vai ter oportunidades de ser socorrido pelos melhores médicos, as melhores equipes médicas. Sim, sim. O Paulo Gustavo foi. Não é? Ele tinha dinheiro, ele pagava uma máquina diária lá que era muito cara para o pulmão dele funcionar fora do corpo dele, ou melhor, o pulmão dele descansar e o sangue, a respiração dele continuar. Então, não associe longevidade à quantidade de bens que você tem. Não é garantido. A vida é um sopro, a vida é curta, a vida é transitória. Jesus já falou isso para nós, o apóstolo Paulo já disse, o apóstolo Tiago disse isso. Então, não associa, eu tenho que ter dinheiro para poder viver mais tempo. Vai te ajudar em alguma medida, sim, mas não é garantia. Ele foi insensato porque não se deu conta de que a vida é um sopro, ela é efêmera, porque ele não entendeu que o futuro pertence a Deus. Porque ele foi ganancioso, ele foi insensato porque foi ganancioso. E a ganância nos desvia dos propósitos de Deus. Então, eu pus várias coisas aqui, eu vou compartilhando com vocês. Ele foi insensato porque ele depositou a sua confiança e segurança nas riquezas. Foi insensato porque ele pensou tão somente no seu bem-estar e não teve sensibilidade às outras realidades. Como o Ari disse, naquele momento da história, que Jesus conta essa parábola, é um momento da história de muita escravidão. A máquina romana funcionava a partir dos escravos. O mundo girava, quem era a força motriz do mundo romano naquela época eram os escravos. E aí, quando você vê alguém cheio da grana e se preocupando apenas com seu descanso, comida, bebida, bem-estar e curtição, ele não está nem aí com aquilo que acontece ao seu redor.
né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento também que nos afasta de Deus. Ah, deixa eu ver aqui mais uma. Eu fiz várias, eu vou pôr uma outra coisa aqui. Ele foi insensato porque ele não foi vigilante. O que Jesus começou dizendo lá? Olha, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A bênção que você recebe de Deus, ela deve ser recebida com o espírito de vigilância. O que significa isso? Estar de sobreaviso. É você estar em íntima comunhão com Deus, com temor e tremor e debaixo de muita oração. Porque se você não estiver preparado para receber uma bênção da parte de Deus, você pode desviar para propósitos carnais aquilo que Deus te deu para propósitos divinos. Então, esse estejam vigilantes significa estejam preparados, fiquem atentos, para que quando vocês receberem a bênção da parte de Deus, vocês não sejam dados à ganância. Esse desejo não tome conta do coração de vocês. É necessário que a gente esteja preparado para receber da parte de Deus as bênçãos, né? Às vezes a bênção pode se tornar maldição, irmãos, por causa de um coração despreparado espiritualmente. Despreparado. Imaturo, que é dado à ganância, que é dado a esse controle, a essas ambições. E aí a gente comete esse crime, né, de desvio de verba do reino de Deus para atender os nossos hobbies supérfluos, por nossos desejos supérfluos, sei lá, sem sentido, por vaidades que a gente vai criando e a gente vai achando que é necessário. Então, isso mexeu muito comigo e eu acho que isso vale a pena muito a gente pensar depois um pouquinho mais sobre isso quando a gente for conversar. Ari? Eu gosto muito falando na linha disso que você acabou de falar, Thiago, né, de estarmos vigilantes e quando a gente receber a bênção, a gente saber como lidar com ela. Paulo vai falar em Filipenses 4,13, né, que é um texto clássico, que ele fala assim: eu aprendi a viver contente, né, em toda e qualquer situação, sei o que é ter fartura, sei o que é passar fome, sei o que é estar bem vestido, sei o que é não ter o que vestir. E eu acho muito interessante esse texto de Paulo, porque ele está falando ali de momentos de abundância, né? Paulo teve momentos de abundância, mas isso não o fez perder o coração. Eu acho que o grande desafio para nós, enquanto a gente viver nesse mundo, que é um mundo cuja máquina envolve dinheiro, não se faz nada nesse mundo sem dinheiro, né? A gente, para abrir o Espaço Esperança todo domingo para ter culto, tem que ter dinheiro pagando as contas. Então, assim, mas eu acho que o grande segredo aqui que Jesus está tentando passar para a gente, desse sobreaviso, é exatamente isso. Quando a bênção vier, a gente está com o nosso coração preparado para que a bênção não nos altere. Porque a gente sempre fala das lutas, né? E é verdade, as lutas elas podem nos atrapalhar a fé, as lutas podem fazer com que a gente brigue com Deus, né? As lutas elas podem trazer esse tipo de coisa, mas as bênçãos também. As bênçãos também, se a gente não tiver com o nosso coração alinhado com Deus, elas podem, o mau uso das bênçãos de Deus na nossa vida podem nos afastar de Deus, sim. Eu acho que é por isso que Jesus está dando esse aviso para a gente. Aí, eu acho que o Thiago falou muito bem essa parte da parábola, né? Todas essas... Ari, Oi? só uma coisa que você falou aí, quando eu era pastor numa outra igreja, uma pessoa orava a Deus pedindo uma moto. E precisava de uma moto porque ia facilitar muito a vida dela, o trabalho, ela ia poder estar mais presente na igreja e tal, enfim. Aí, então, o desejo era uma moto. E ela foi abençoada e recebeu essa moto. Mas ela estava despreparada no coração. E essa moto não levou mais ela para a igreja. Ela foi para outros lugares, mas ela não apareceu mais na igreja. Então, é o exemplo prático daquilo que o Ari está dizendo. Às vezes a gente fica procurando recursos, pedindo uma bênção, sei lá, uma troca de um carro, um dinheiro a mais para a gente poder viajar, a gente tem o desejo de comprar alguma coisa. Enfim, a gente pode
por imaturidade, despreparo espiritual, essa bênção, ela pode comprometer a nossa relação com a igreja, a gente acaba ficando distante, porque a gente, depois que recebeu a bênção, a gente alimentou mais a carne e a satisfação pela bênção recebida, do que a gratidão pelo Espírito Santo de Deus, a gratidão a Deus pela bênção recebida. Então a gente acaba se distanciando da igreja, se distanciando dos ministérios, abrindo mão dos nossos dons ministeriais, por conta dessas outras questões, né, que a gente buscava, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pode ir, Eli. A conclusão aqui da parábola, né, o desfecho da história, ele é surpreendente, né? Porque, como a gente viu, Deus olha para esse homem de sucesso e chama ele de louco, insensato. Assim, eu não consigo... gente, quando eu olho para esse fazendeiro rico, empreendedor, ele tem muito a ver com o nosso tempo. Hoje em dia, a gente está muito na febre do empreendedorismo, né? O pessoal tá indo a fundo nessas conversas, tudo é investimento para lá, investimento para cá. Esses dias eu vi uma propaganda, né, na internet, que era alguma coisa assim de você até os 30 anos não precisar trabalhar mais depois dos 30, você capitalizar de modo que você não precisa trabalhar mais depois dos 30 anos, né? E eu acho que assim, eu não sei vocês, mas eu também cresci sempre ouvindo de pessoas próximas assim, nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar uma casa para a mãe, uma casa para a tia, uma casa para o meu irmão, ia pagar as contas do fulano, e aí colocar no banco, ia viver de juros. E eu acho que essa mentalidade é a mentalidade do cara aqui. Ele teve uma safra recorde, destruiu celeiros pequenos e construiu celeiros enormes, e falou para ele mesmo: você tem grande quantidade de bens. Ou o que ele está falando aqui? Ele está falando assim: agora você pode viver de renda, você não precisa mais trabalhar, você tem dinheiro para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. E aí, e é engraçado assim, um parênteses, quando a gente ouve isso, né, e a gente fala, eu já falei isso também, que se eu ganhasse na Mega Sena eu ia comprar isso para fulano, ciclano, beltrano. Eu acho que é uma maneira da gente dar uma amenizada no negócio, né? Não, eu vou ser milionário, mas eu vou ajudar as pessoas, né? Eu vou dividir, né? É uma maneira que a gente tem de dar uma brandada no negócio. Mas daí a resposta de Deus para esse homem, que é muito forte, né, que é chamando ele de louco, né, e que Deus está então aqui relativizando esse sucesso. Então, para Deus isso não é sucesso. Eu sei que é duro a gente ouvir isso, gente, porque nós estamos num mundo que nos passa outra ideia o tempo todo, mas esse não é o sucesso segundo Deus. Para o reino de Deus, ter muitos bens ou ter bens nenhum não faz diferença. Para o reino de Deus não faz diferença. O reino de Deus ele está envolvido em outras categorias que não são essas. Mas daí, olha a realidade que Deus impõe a esse insensato. Essa noite, a sua vida lhe será exigida. Então, o que ele está falando? É interessante isso. Essa parábola, ela não fala tanto o motivo dela, né? O tema dela não é tanto o dinheiro e a ganância. Isso daí é o que está envolvido na trama. Mas o ponto dessa parábola é o seguinte: a vida tem fim. Não adianta ficar acumulando as coisas, porque a vida tem fim. Essa correria, né? Deus deve ter falado para esse cara: meu, essa correria que você teve aí para você conseguir juntar isso, aí você vai, destrói os celeiros, constrói outros, não sei o quê. Toda essa correria adiantou para quê, meu amigo? Porque essa noite você vai morrer. Você não sabia, né? Você pensou que esse dinheiro fosse te manter por muitos anos ainda, né? Porque é isso que ele fala, né? Que versículo 19, né? Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Olha só a ideia que ele tinha. Nossa, eu vou viver muitos anos curtindo essa grana. Não, acabou. Essa noite a sua vida vai ser pedida, exigida. E olha o que Deus fala para ele. Então, quem ficará com o que você preparou? E aí parece que volta lá para o começo da conversa, porque o que instigou essa parábola de Jesus era o quê? Era uma briga por herança. E aí Deus fala para ele: olha, você juntou tudo isso, morreu. E agora quem que vai ficar com a sua herança?
Quem que vai ficar com tudo isso que você produziu, com tudo isso que você juntou, acumulou, né? E aí finaliza com o versículo 21, dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O texto, gente, ele é muito claro, né? O Tiago fez esse exercício também, eu também fiz, de ler e reler o texto várias vezes, sem pesquisar nos comentários. Depois eu fui para os comentários, né? Ver o que os comentaristas falavam. Mas primeiro eu li várias vezes o texto para ver o que o texto sozinho falava. Eu acho que o texto ele é muito claro para a gente, né? Ele nos coloca a realidade da ganância, sob a qual todos estamos, né? Nós estamos sujeitos a essa realidade de ter um coração ganancioso, e o coração ganancioso, ele tem essas características, né? De querer tudo para si, de falar tudo na primeira pessoa, meu, eu. O coração ganancioso, ele se esquece do mundo à sua volta, porque o cara está vivendo numa sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, com muita gente pobre, com muita gente faminta, e ele nem se dá conta disso, ele está preocupado em construir um celeiro enorme e curtir a sua riqueza, né? O ganancioso, ele é criativo, porque ele começa a pensar, o que eu vou fazer, né? E eu acho interessante isso. Tem um livro do John Stott que ele fala, chama Discípulo Radical, e um dos capítulos desse livro do John Stott, a respeito, ele fala sobre simplicidade. E nesse livro, ele fala assim que nós, né, uma característica de quem quer viver na simplicidade é nós termos cuidado com hobbies excêntricos. E eu acho interessante isso, né? O ganancioso, quando tudo que vem na mão dele serve só para alimentar o próprio ego, né? Ele procura com criatividade como que eu vou gastar meu dinheiro? Tá? É o que acontece com todos nós, né? Você começa a ganhar um pouco mais, você já aumenta o padrão de vida, você já muda o tipo de roupa que você compra, a marca, o tipo de carro que você anda, o lugar que você mora. De repente, você já começa a comer um tipo de comida, frequentar certos restaurantes. Os seus hobbies, de repente, mudam, né? Você vai procurar o John Stott, né, chama de hobbies excêntricos, né? Que às vezes, né, até brinquei com o Thiago hoje, né? Eu moro aqui no Brasil, sou de Assis, mas agora tenho muito dinheiro, estou com vontade de esquiar. Estou com vontade de esquiar na neve, esse vai ser meu hobby agora. Mas eu tenho dinheiro, então eu vou lá esquiar. Eu gosto de passear de helicóptero. Eu estou dando exemplos extremos aqui, gente, para a gente perceber que um coração ganancioso, ele tem uma criatividade, e se ele tem dinheiro sem limites, a criatividade é sem limites. Nossa, porque, né, você tem todas as portas abertas. Mas o texto nos chama, né, como a gente falou lá no começo, a uma realidade. A realidade é: tomem cuidado, né, com a ganância, fiquem espertos com a ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, né? Então, que a gente consiga ser abençoado por Deus sem ouvirmos de Deus um insensato, né? Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós, mas que a gente não tenha o desprazer de ouvir de Deus insensato. Muito pelo contrário, que a gente ouça de Deus aquilo que Deus falou para Jesus no seu batismo: filho amado, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Né? E isso passa também pelas riquezas e pelo dinheiro. Eu acho que o texto é muito claro, né? Da minha parte, Thiago, eu estou bem. Eu também tô. Acho que foi bom, acho que a gente podia abrir para o pessoal, né? Bater um papo com a Sim. gente. Bom, pessoal, dessa fala toda aí, a gente quer conversar um pouquinho com vocês, o que vocês Ô, Thiago, ponderaram, alguma pergunta. deixa eu só fazer Lembrando que a aquela. gente está em 28 pessoas para a gente poder aproveitar bem o tempo. Se tiverem algumas perguntas, vocês podem colocar no chat também, que a gente vai ler, ou fazer aqui pelo áudio mesmo. O que foi, Ari? Não, eu queria fazer só aquela provocação que o comentarista Wiersbe faz no livro dele, que ele faz uma provocação interessante assim no livro. Ele fala: se de repente, de uma hora para outra, né, a gente ganhasse uma grande herança, nós ficássemos muito ricos de uma hora para outra, isso ia ser uma bênção para as nossas vidas, ou isso ia ser um problema para as nossas vidas?
Porque é uma coisa que a gente pode pensar, né? A gente está aí, né? Vivendo nos apertos da vida, sempre ali, né? Na beira do limite. Mas imagina amanhã, você acorda com, sei lá, R$ 1 bilhão na sua conta bancária. É seu. Isso vai ser uma bênção para você, ou, né, de modo que você vai conseguir olhar para aquilo como uma bênção, vai orar a Deus, vai pedir para ele te orientar como viver agora, né, com aquele monte de dinheiro, ou isso vai trazer um monte de enrosco para a sua vida, né? Isso vai te derrubar, né? É uma coisa a se pensar, né? É uma provocação interessante que ele faz no livro lá. Em aberto, gente. A gente tem até as 9h30. Temos aí 30 minutos para a Ó, gente o William conversar um já pouco. colocou aqui, gente, no chat, eu achei interessante, ó, Jesus, ele coloca diante de nós a importância do reino de Deus, o seu valor diante daquilo que se consome em si mesmo, e usa três coisas frágeis para responder aos gananciosos: os corvos que não semeiam, o acrescentar a estatura e os lírios do campo, mostrando que a nossa confiança, a nossa fonte de sobrevivência vem somente dele. Exato, gente. Pouquinho para frente dessa parábola, Jesus vai falar um pouco sobre as preocupações da vida, né? E uma coisa está conectada à outra. Aqui, como não teria tempo da gente falar sobre todo esse trecho, né? A gente focou só na parábola. Mas Jesus realmente, ele pega coisas frágeis da vida, né? Como os corvos, que não plantam, não semeiam, e o Senhor cuida dos corvos, alimenta, né, os corvos. Ele diz que Jesus fala que a nossa preocupação, ela não é capaz de acrescentar um côvado, né, à nossa existência, né, ou acrescentar uma hora à nossa vida, à nossa preocupação. E por fim ele usa também os lírios do campo, né, para mostrar que Deus veste os lírios do campo que morrem amanhã, né, se secam, são jogados no fogo. E aí ele fala assim, olha, se Deus cuida de aves e se ele cuida de plantas, ele não vai cuidar de vocês? Vocês são muito mais importantes do que aves e plantas. Mas, e aí, né, o versículo clássico, que é capítulo 12, versículo 31, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. A, a, a fala aqui, irmãos, é a seguinte: se Deus te deu o reino, se você agora vive no reino de Deus, será que ele não vai dar para mim, para você, a comida que a gente precisa para se alimentar, a bebida? Né? O grande problema, né, e eu me lembro sempre da frase do Marcelo Gualberto, é que Deus não tem compromisso com as nossas loucuras. E muitas vezes a gente quer ter um estilo de vida que não faz sentido para Deus. E aí a gente se frustra porque a gente não alcança aquele patamar, mas Deus nunca falou que era aquilo que ele queria para a gente. Né? A simplicidade, ela é um desafio muito patente da fé cristã. Isso é um fato. Né? O que mais, gente? Boa noite. Tenho mania de perguntar, gente. Me chama a atenção a questão da pergunta, assim, quando fazem para Jesus, né? Sempre querem algo bem pragmático, né? Faça isso, faça aquilo. Às vezes a gente também não faz isso em relação ao nosso dinheiro, quando a gente conversa com a liderança, sempre buscando uma resposta o dízimo é uma coisa que sempre pega, dê 10%. Mas não há pergunta, o que motiva o seu coração? Porque Jesus vai bem no âmago. E essa visão errada que a gente tem na administração do dinheiro e na nossa relação com ele, também não é fruto dessa visão que é ensinada na igreja, porque assim, deu dinheiro, deu oferta para abençoar, mas espera aí, então a gente voltou lá 500 anos, né? Semana da Reforma, né? Só que falta também essa questão do ensinamento, de investigar, assim, por que você está querendo saber isso? Qual que é a motivação do seu coração? Eu vou começar, você termina, Thiago. É muito interessante a sua pergunta, porque geralmente, muitas vezes, o que as pessoas perguntam para a gente quando é relação a dinheiro e a dízimo, assim, é muito engraçado que as pessoas estão sempre fazendo a continha, né? É 10%? É do líquido? É do bruto? Né? E o que a gente está aprendendo aqui nesse texto é que Jesus ele está rompendo essas barreiras dogmáticas. Porque se ele quisesse se manter nisso, ele teria dito para aqueles irmãos, olha, 60 para você, 30 para você, tá tudo certo, tá dividido aí, beleza? Mas não é isso que Jesus está fazendo, ele está quebrando essas barreiras porque ele está tentando ensinar a gente que, via de regra, nós somos egoístas e gananciosos. E ele está falando, eu quero libertar vocês disso.
Por isso que ele relativiza totalmente as questões materiais. E, aliás, o ministério de Jesus, durante toda a sua caminhada aqui nesse mundo, né, como Deus encarnado, ele relativizou totalmente essas questões, porque ele nasce na manjedoura, não nasce no palácio, ele é filho do carpinteiro, não é filho do rei, ele tem amigos pobres, né? Ele não tem onde reclinar a cabeça, ele dorme em lugares emprestados, ele prega e anda de barco emprestado, ele entra em Jerusalém num jumentinho emprestado que não é dele, a cruz que ele carrega não é dele, o túmulo que ele carrega, em que ele é colocado não é dele. Então, gente, Jesus, ele é o exemplo nato de uma pessoa que relativiza totalmente o valor das coisas materiais. E eu acho que o grande desafio para nós, isso que você falou faz sentido, Ana, porque realmente muitas igrejas, né, a nossa igreja, eu acho que é assim, né, Tiago? A gente nunca falou muito sobre isso. Isso que está acontecendo nessas semanas, né, que nós estamos falando muito sobre esse assunto, é uma coisa nova para a gente. A gente não é apelativo na maneira de pedir dinheiro na igreja, nunca foi essa a ênfase, né? De barganhar, de falar dê para ser abençoado, nunca foi assim, mas também a gente nunca foi muito incisivo no ensino a respeito do dinheiro. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui essas semanas é exatamente quebrar esse tabu. A gente precisa falar sobre dinheiro, porque o dinheiro é uma realidade que pode detonar as nossas vidas mas também pode ser uma bênção, se a gente souber como lidar com ele. Então, se nós estivéssemos aqui realmente ensinando uma receita de bolo, né, faça isso, mas é isso que as pessoas procuram. Muitas vezes as pessoas querem a receita de bolo, ó, faz isso, se você fizer isso aqui, ó, se você der 10%, você já está beleza com Deus. Aí a pessoa dá lá os 10%, ela já fala, já cumpri, já fiz o que eu tinha que fazer, dorme tranquilo. Mas não é isso que Jesus está ensinando, né? Jesus está ensinando para a gente que a gente tem o risco de colocar um outro Deus no trono do nosso coração, que são as riquezas, que é o dinheiro, que é Mamon, essa entidade perigosa que Jesus chamou pelo nome. Jesus não ficou rodeando o assunto do dinheiro, não, ele falou, não pode amar a Deus e ao dinheiro, ponto. O apóstolo Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ponto. Diga aos ricos que eles também têm que ser ricos em boas obras, ponto. Jesus falou, dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, Jesus é muito incisivo nesses textos e ele é muito direto. Mas o que ele está chamando a gente? É uma conversão mesmo do nosso coração, né? Inclusive nas questões materiais, né? Que envolvem o dinheiro. Mas alguém quer perguntar uma coisa? O Roger colocou aqui, se a pessoa estuda e tem uma formação ou passa em um... Opa, saiu aqui para mim ali. Quer que eu leia para você? Pode ler. Se a pessoa estuda e tem uma formação ou passa em um concurso que permite ter um bom retorno financeiro acima da média, como a pessoa deveria lidar com essa situação sem que ela use de maneira errada? Pergunto, pois já vi casos onde as pessoas não tiveram a maturidade com o dinheiro naquele momento de mudança e acabaram usando de forma para expor essa nova fase, talvez por alegria momentânea ou por algum outro sentido. Mas então, quais seriam os pontos que todo mundo deve se atentar para não se deixar levar em momentos assim? A gente falou um pouco sobre isso, que é a questão da maturidade. A gente buscar essa maturidade em Deus, para que quando a bênção chegar, a gente esteja preparado para isso. E aí, como que o meu coração vai estar preparado para isso? No final do texto, ele diz aqui, assim acontece com quem guarda para si riquezas. Esse tipo de comportamento de gente que guarda para si riquezas vai ser explicado por Jesus. Jesus vai denominar esse tipo de comportamento aqui, lá embaixo, né, seguindo o texto, como um comportamento de uma pessoa de pequena fé. Aí ele continua, mas não é rico para com Deus. Como é que eu posso ser rico para com Deus? Puxa, Deus me abençoou,
eu fui contemplado, ele confiou em mim esses recursos, essas questões todas que eu recebi dele, conhecimento, tudo, né, que você pode ser e ter. Como é que eu posso ser rico para com Deus? Mateus capítulo 25, verso 35 e 36, Jesus ele faz um sermão escatológico. E ele fala lá sobre o perfil das pessoas que entrarão no reino de Deus, que serão convidadas para entrar, então, no reino de Deus. Essas pessoas são as seguintes, são aquelas que atenderam o seguinte ensinamento, né? Jesus falou assim para eles: vocês podem entrar, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então, a melhor maneira de você não ostentar e não se perder diante dessa bênção que você recebe, seja de um trabalho, bom salário e tudo, é você obedecer essas dicas. Quem é que está com fome perto de você que precisa ser alimentado? Quem é que está com sede que precisa ser, enfim, saciado? Estrangeiro que precisa ser acolhido? O Richard Foster vai falar isso, né? A melhor maneira de você não se deixar ser dominado pelo dinheiro ou pelos bens que você tem é você doá-lo, subjugá-lo. É você usar dele para servir o próximo. Melhor forma. Você põe limites no seu coração. Você põe limites nas suas ambições. Né? Então, se o Ari quiser acrescentar, Ari. Assim, eu não tenho muito dinheiro, gente, mas eu tenho livro. E eu amo os meus livros, sabe? E uma coisa que eu aprendi, né, a fazer, eu não podia falar isso num grupo, né, que as pessoas estudam, senão eu vou me dar mal falando isso aqui. Mas assim, quando as pessoas vêm em casa, elas gostam de algum livro, geralmente eu dou o livro para as pessoas, sabe? Eu costumo dar muitos livros para meus amigos quando eles vêm aqui, porque é uma maneira que eu tenho de não tornar minha biblioteca o meu ídolo, né? Porque eu já ouvi alguém dizendo isso, né? Se você tem uma coisa que você não pode dar, você não possui essa coisa. Na verdade, é essa coisa que te possui. Se você não pode doar isso, é porque isso te possui, né? E, Roger, vou ler rapidinho só alguns grifos que eu fiz do livro que o Thiago mostrou para a gente na outra semana, ó. Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder. Esse livro aqui vai falar sobre dinheiro de uma maneira absurdamente ampla, mas ó, ele dá alguns toques aqui interessantes. Ó. A primeira coisa que ele fala é que a gente precisa entrar em contato com os nossos sentimentos sobre o dinheiro. O que é isso? Isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Nós estamos conversando sobre o dinheiro, nós estamos fazendo perguntas sobre o dinheiro, então a gente precisa conversar sobre esse assunto precisa estar na pauta. Falar sobre dinheiro é um tabu tão grande quanto falar de sexo, enquanto falar de outras coisas, é um tabu enorme. Né? Outra coisa que ele fala, a gente tem que deixar de negar a nossa própria prosperidade, porque a gente sempre olha para o outro como sendo próspero e não olha para a gente como sendo próspero. E ele coloca umas coisas interessantes, ele fala assim, aqueles que possuem um carro, eles estão situados na classe alta do mundo. Os que possuem casa própria são mais prósperos do que 95% de todas as pessoas do planeta. Olha, se você tem uma casa própria, você faz parte dos 5% privilegiados no mundo. Então, a gente precisa enxergar o nosso próprio lugar como privilegiados. Outra coisa que ele faz, que ele fala, vou pular esse, vou pegar alguns mais. Olha só, a gente tem que descobrir pessoas que podem estar ao nosso lado nessa luta com relação ao dinheiro, sabe? E ele fala aqui, de preferência ao marido ou à mulher, né, que conseguem se alinhar na maneira de administrar o dinheiro. Mas a gente precisa ter gente que nos ajude nessa caminhada de como lidar com o dinheiro. Mas o Roger colocou ali, né? A pessoa às vezes começa a ganhar muito dinheiro, ela tem medo de falar para as pessoas que ela está ganhando muito dinheiro. Mas a gente precisa ter amigos de confiança que nos ajudem a lidar com essas situações. Outra coisa, isso é importantíssimo, descobramos maneiras de nos manter em contato com as pessoas menos favorecidas. Optar conscientemente por estar entre os pobres, porque o dinheiro, né, o nosso conforto, isso que a gente tem, pode nos deixar enclausurados no nosso próprio mundinho. E a gente
ter o conhecimento da realidade da pobreza, conviver com pessoas que não têm grana, isso vai nos ajudar a lidar com o nosso próprio dinheiro, porque nós vamos ser constrangidos com a vivência entre os pobres. Outra coisa que ele fala aqui é experimentar o significado da renúncia mais profunda. O que que é isso? A gente aprender a renunciar à posse do dinheiro. E olha só o que ele fala. Eu já estou terminando, tá? Ele fala o seguinte: nós precisamos desesperadamente de uma conversão da forma como compreendemos o que significa posse. Talvez seja necessário carimbar tudo o que nós temos com um lembrete, dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. Olha isso, gente. Você quer ganhar muito dinheiro e não ter um problema com isso, né? Se manter fiel, dado por Deus, propriedade de Deus, para ser usado para os propósitos de Deus. E, por fim, ele coloca aqui que a gente tem que estar pronto a ser doadores generosos e alegres, né? Que cai nisso que o Tiago falou, né? A melhor maneira de você subjugar o dinheiro é você ter liberalidade na doação do dinheiro. Essa é a melhor maneira de você subjugá-lo, né? Isso é fato. Então, esse livro aqui, vale a dica aí, ó, para vocês, é um livraço para falar sobre dinheiro. Um problema que existe é que a gente acaba não reconhecendo que nós somos ricos. Rico é o outro e a gente não é. Porque se a gente for parar para pensar, a partir daquilo que ele acabou de dizer aí, o Ari acabou de ler, quem são os ricos? Ele fala no livro que se você tem a oportunidade de parar para ler um livro, você está entre as pessoas mais ricas do mundo, porque a maioria das pessoas não tem tempo para isso. E é interessante, uma vez eu perguntei isso para o Paulo Capelletti, falei, quem são os ricos? Ele falou, ricos são aqueles que têm todas as suas necessidades supridas, ou foram supridas e tem um pouco, além dessas necessidades supridas. Então, comida, bebida, vestes, não, está tudo suprido, então você já é rico. E isso é muito significativo, né? Se Deus tem um compromisso de cuidar das nossas necessidades, então, quando todas elas foram supridas, as nossas necessidades, além disso, você pode se considerar como um rico, né? Acho que tem algumas O William perguntas aí. colocou, a Paty fez um adendo ali, né? Placa de patrimônio do Senhor, somos mordomos dos bens que ele nos confia, e é verdade, eu acho que a mordomia é um aspecto muito importante. E o William faz aqui uma colocação bem interessante, né? Que Jesus ele faz um contraponto entre a economia do acúmulo e do egoísmo e a economia do amor e da solidariedade. E o exemplo de Zaqueu. Gente, o exemplo de Zaqueu, ele é muito marcante na Bíblia. Por quê? Porque Jesus ele tem um encontro com Zaqueu, né? Zaqueu é aquele chefe dos coletores de impostos, um cara muito rico, um cara que roubou muito dinheiro do povo de Israel. Jesus vai jantar na casa desse cara, e depois que Jesus tem um encontro com o Zaqueu ele levanta lá na mesa, de conversa, na frente de todo mundo, e fala, olha, Jesus, a partir de hoje eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguma maneira eu roubei alguém, enquanto trabalhei como coletor de impostos, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. E aí Jesus olha para todo mundo e diz, hoje houve conversão aqui nessa casa, houve salvação aqui nessa casa. Olha só, gente, Jesus está dizendo que a relação alterada de Zaqueu com relação ao dinheiro, a transformação do modo com que Zaqueu se relacionava com o dinheiro, era um sinal de salvação. Ele foi salvo, e a salvação ela é tão forte ali, tão visível, que o Zaqueu, ele doa metade das riquezas dele para os pobres, né? Que Jesus não pediu nada disso para ele, tá? Não foi isso que Jesus falou, mas a conversão, né? O encontro com Jesus fez isso. E ele restitui 4 vezes mais aqueles que ele roubou. Mas a lei mandava que ele restituísse 2 vezes mais. Ele não precisaria restituir 4 vezes mais. Mas ele, porque se encontrou com Jesus, ele foi impactado pela generosidade do reino e ele restitui mais do que deveria, né? É isso, né? Olha Jesus de novo, né? Nos ensinando sobre dinheiro, né? Pastor, Pode perguntar quem que falou aí. eu, Pode falar. Hoje, na verdade, eu gostaria de fazer eu acho que está muito esclarecedor para mim
E eu posso até dizer que, eu me arrisco a dizer que foi realmente um tapa na cara. Eu quero ressaltar aqui no versículo 19, quando Deus diz assim, e direi a minha alma tem um depósito, muitos bens, para muitos anos, descanse, coma, beba e folgue. Hoje para mim foi um aprendizado, porque eu não sei se dá para ver, na verdade aqui, vale até um testemunho. Eu tenho aqui uma foto, não sei se dá para visualizar. Não sei se dá para todos visualizar, depois eu coloco no grupo. Exatamente 5 anos, hoje no dia 27, eu comprei essa moto. E exatamente 5 anos, hoje faz exatamente 5 anos onde eu comprei essa moto com recursos próprios. Onde eu disse para mim, eu compro essa moto, eu posso comprar essa moto. E eu comprei com toda essa arrogância de um homem. E hoje eu me deparo com essa situação, a qual eu estou muito feliz, porque Deus falou ao meu coração, a minha irmã acabou de mandar essa foto para mim, onde há 5 anos atrás eu estava nesse lugar, né? Eu estava pronto para ser arrebatado sem ter conhecido a Cristo. Então, hoje, na verdade, eu fico grato porque eu não tenho nem questionamentos, nem perguntas, eu só fico grato porque hoje isso foi para mim um aprendizado gigantesco. Amém. Mas alguém? Tem uma pergunta aqui, mais perguntas aqui, Tiago. É. Essa é boa, bem legal também. Ó. Até que ponto limitamos a ação em relação ao dinheiro apenas ao campo espiritual e descartamos a nossa ação na melhor administração, buscando formas diárias de servir ao reino com os nossos bens? O pastor, eu estava me lembrando aqui, tá me ouvindo? Abriu o áudio, né? Oi. O senhor vai responder agora? Ela perguntou lá? Ou... Vamos lá. Você quer responder, Eri? Pode ir. Não, eu acho que você que sabe. Eu só ia dar uma pincelada aqui, Nilson, rapidamente. Tranquilo. Primeiro assim, Ana, eu acho assim, primeiro que eu acho que é importante a gente falar do dinheiro no campo espiritual, como a gente tem falado, porque a gente dá para ele a importância que ele tem. Né? É fundamental que a gente olhe para o dinheiro na seriedade que ele exige, sabe? E por quê? Porque Jesus falou do dinheiro em categorias espirituais. Então, por isso que é importante a gente falar. No entanto, a sua pergunta é muito importante, porque não adianta nada a gente ficar aqui 1h30 falando sobre o dinheiro, falando sobre a Bíblia, falando, né, como Jesus olhou para o dinheiro no seu lado espiritual, e isso não desembocar na nossa vida prática, né? Realmente a gente corre o risco de ser muito teórico em tudo que a gente está falando aqui. Então, é muito importante que a gente aprenda e viva, né? É o que a gente sempre coloca aí. Só isso que eu queria comentar, Thiago. Beleza. Não, eu estava me lembrando... Oi. Eu estava me lembrando aqui de uma forma na qual eu encontrei há muito tempo. Para essa questão do dinheiro. Eu não ser escravo do dinheiro e coisa e tal. Porque eu trabalho bastante, né? Meu ramo de atividade, ele me exige muito, horários, enfim, tudo. E para mim, o que eu encontrei foi a motivação. O porquê que eu faço isso? E em tudo, inclusive na contribuição. Por exemplo, na oferta, em tudo. A motivação minha primeiro é servir. Porque eu entendo que a hora que eu sirvo, eu me desprendo. Eu vou para a minha loja trabalhar e eu sirvo meu cliente. De que forma? Não só atendendo ele, mas eu procuro servir ele a hora que eu não trabalho com uma margem abusiva, por exemplo, de margem de lucro. Enfim, a hora que eu procuro servir ele bem, a hora que eu procuro fazer uma entrega, ou ser honesto com ele, com um produto que ele não conhece, ou que ele precisa de uma orientação, que eu posso fazer, evitar ele de gastar um gasto desnecessário. E o lucro meu eu obtenho a partir desse serviço. Eu não busco o lucro em primeiro lugar. Eu busco o serviço. Ele acontece de uma forma automática, porque você trabalha também para isso.
como eu faço também, procuro, quando eu oferto também, eu sou contribuinte, acho que desde da fundação da IPI ali, mas com a ideia também de serviço. Por que eu contribuo? Para o reino de Deus, porque eu entendo, já entendi desde sempre que a gente tem as nossas despesas, a gente tem o que fazer, e para a expansão do reino. Então, eu consegui, para mim, como eu não me prender à questão de dinheiro, a finanças, e nunca me faltou, graças a Deus, nunca me faltou. Não tenho muito, mas o que eu tenho é suficiente para mim, para minha casa, enfim, para ser honesto, pagar as contas em dia, tudo certinho. Mas, assim, sempre servi. Eu faço carne assada dia de domingo, e eu procuro fazer de que forma? Eu quero servir meu cliente da melhor forma possível. Eu quero que ele coma, se sacia, esteja boa a carne, desde a hora da compra, eu vou comprar, eu vou adquirir um produto, pensando no meu cliente. Porque eu quero servir para ele da melhor forma. Eu tenho lucro com isso, mas o lucro não é o principal, não é o dinheiro. Eu estou pensando mais no meu cliente, estou pensando mais na pessoa. E eu tenho procurado fazer isso sempre, há muito tempo. E deu certo. Eu não me prendo, não tenho tido falta disso, e ele não tem ditado a forma como eu devo agir nos negócios, o dinheiro não tem ditado. O que tem ditado muito é o serviço mesmo. Que tipo de serviço eu vou fazer? A hora que eu preparo algo em casa aqui, seja alimentação, eu quero servir a minha família com esse alimento, ou com aquilo que eu vou preparar da melhor forma. Então, para mim, eu consegui muito isso aí. A motivação. O que me motiva a acordar 6 horas e parar 7, 8 horas da noite todo dia? É servir mesmo. É servir de uma forma melhor possível, mais excelente possível, e não visando o lucro em primeiro lugar. Se eu visar isso aí, eu não vou servir da forma que eu devo servir. Então, eu tenho procurado fazer isso. Graças a Deus, tem dado muito certo. Jamais faltou, jamais. Eu tenho tido muita tranquilidade, muita paz no lido com o dinheiro, no trato com o dinheiro. Sempre tive. É isso. Muito bem. Obrigado por isso. Mais alguém? Senão a gente pode caminhar para o fim aqui. O William postou que creio que a semente devolvida a Deus como primícias nos garante a semente para o próximo plantio e que fica em nossas mãos são para espalhá-las, crendo que o fornecedor dará semente e nos garantirá a próxima safra. Muito bem. William, uma vez sobre essa conversa de sementes, né? Eu ouvi um pastor dizer o seguinte, né? O grande problema, às vezes, de muitos evangélicos é que Deus nos dá sementes, né? Deus prospera o trabalho das nossas mãos, a gente, né, consegue... A gente vê na igreja essa realidade de muitas pessoas que ascendem socialmente, né? Que conseguem um emprego melhor, conseguem uma vida melhor. A gente vê muito isso na igreja. Mas daí Deus nos dá sementes, e aí a gente vê aquele monte de crente com um saco de semente, e em vez de a gente estar semeando, a gente está comendo a semente. Nós estamos comendo a semente. E, na verdade, o grande desafio é esse, é a gente semear, né? É a gente colocar aquilo que Deus... E, gente, eu falo isso para vocês de mim. Eu nem sempre fui um contribuinte fiel na igreja, sabe? Eu tive que aprender, meu bolso teve que ser convertido também para a causa do evangelho, para missões, né? De você ter que, né? O Roger, a Ana falou de atitudes práticas, né? Eu me lembro de tipo assim, eu assumi um compromisso com um missionário que eu já apoio há alguns anos, e eu colocar já automático na conta durante o ano inteiro para não correr o risco de eu esquecer ou de esse mês não vai dar, porque você assumiu um compromisso com aquele missionário, e vocês sabem que é muito comum, infelizmente, as pessoas assumirem às vezes o compromisso com um missionário de 1 ano, e as pessoas dão 3 meses, no quarto atrasa, no quinto atrasa mais, do sexto em diante não dá mais. É muito comum isso. E às vezes a gente precisa, uma atitude prática é essa, não, eu vou compartilhar o que Deus me dá, tem que ser prático. Eu preciso melhorar, eu acho que estou muito acomodado, vou sortear agora, vamos lá, deixa eu entregar a cesta básica um dia, vamos conhecer a casa dos irmãos, das pessoas que a gente auxilia, vamos lá entregar uma cesta básica, vamos?
é isso, a gente precisa ter contato com as coisas, senão a gente fica no nosso mundo, né? O nosso mundo, e é muito gostoso ficar no nosso mundinho, sabe, gente? É muito gostoso. Irmãos, que Deus nos prospere, que Deus nos abençoe, que você note a chuva caindo sobre você e que, quando isso acontecer, você não fique aí dialogando com o seu coração enganoso. Você pegue essas bênçãos de Deus, vai para o teu quarto em secreto e fala com aquele que é o dono de tudo e pergunta para ele o que você tem que fazer. Senhor, o que eu tenho que fazer? Não estamos falando só de bens, né? Estamos falando de tudo, né? Com esse conhecimento que eu tenho, esse dom que eu tenho, o que eu posso fazer? Onde o Pastor, senhor posso quer falar que alguma eu... coisa? Aham. Eu queria só comentar que domingo eu vi uma cena no Fantástico, né, e que me chocou muito durante a semana, que foi sobre aquela reportagem sobre o pessoal lá de Pernambuco, onde as famílias estavam recolhendo alimentos vencidos, né, jogado numa caçamba de caminhão, né, de coleta, e me chamou a atenção porque eram famílias que estavam tentando sustentar crianças, né? E hoje, essa semana na escola, não sei se todo mundo está sabendo, mas eles estão tentando fazer uma alimentação saudável com as crianças, onde eles estão tirando o açúcar e todo o alimento industrializado não vai entrar mais na cozinha piloto. Então, hoje mesmo as crianças tiveram a oportunidade de comer peixe. E assim, não é um prato normal e típico de toda a casa brasileira, né? E eu achei muito interessante, porque as crianças não conheciam, pelo menos as da minha sala não conheciam, e, e quando eles olharam, se depararam com aquele prato bonito, com peixe, com tomate, com arroz, feijão, era uma farofa de milho com couve, muito interessante, assim, né? Eu particularmente gosto. E aí eu fiquei olhando e aquelas crianças não conheciam aquele prato e eu lembrava daquela cena do Fantástico e me comoveu muito. E aí eu me deparei de quanto nós adultos temos que dar testemunho sempre, né? E aí eu me vi na situação de sentar do lado das crianças no banco com eles, porque são crianças de 3 anos e meio, né? São pequenos, e ensiná-los a comer, ensinar o que era aquilo que eles estavam comendo. A escola é laica, né? A gente não pode falar, né? Que foi Deus que abençoou tudo aquilo, né? Que é o que a gente crê. Mas, de uma certa forma, expliquei para eles como era importante ter o alimento ali oferecido e como era importante para o corpinho de cada um, né? Então, acho assim que nós, como cristãos em casa, a gente tem que ensinar para as crianças, desde pequenas, que o quanto Deus tem nos abençoado, né? O quanto a nossa comida, por mais que seja simples, o mais simples que for, mas é abençoado pelo Senhor, né? Porque tem muitas casas que não tem nem o simples para comer, né? E então é isso. Eu queria só deixar aqui como pedagoga, né? Como é a minha função mesmo, ensiná-los a se alimentar bem. Mas como mãe, que a gente possa sempre estar ensinando o quanto Deus tem nos abençoado, né? O quanto tanta gente não tem nada disso e o quanto a escola é importante para as crianças, porque muitas crianças são alimentadas realmente na escola. E quando a gente vê essas reportagens, a gente fala assim, nossa, está tão distante de nós, mas não está. Não está. Tem muitas famílias aqui em Assis que dependem da alimentação na escola e o quanto isso, né? Não sei dizer se é o nosso prefeito, se é outras pessoas, com certeza tem mais gente envolvida no meio, mas tem olhado com uma alimentação boa para essas crianças. Hoje de manhã foi salada de fruta para eles. Então, assim, muita coisa gostosa, bonita de se ver e ver ali que aquelas crianças não conheciam mesmo. Então, é uma realidade difícil para encarar, mas que a gente possa dar testemunho de coisas boas que o Senhor tem nos concedido. É isso. Bem, então vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo que a gente passou aqui. Larissa, é hora para a gente encerrar? Ora sim. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse encontro. Obrigado por tua palavra, que nos traz vida, que nos traz os ensinamentos do reino de Deus e que nos exorta, nos admoesta,
nos leva à reflexão e ao arrependimento, Pai. Muito obrigado por esse encontro, obrigado porque o Teu Espírito Santo esteve nessa conversa, e eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a praticar aquilo que o Senhor nos ensina. Mas, principalmente, eu peço que essas palavras, elas reverberem na nossa mente, no nosso coração, porque eu sei que não é um assunto fácil de digerir, não é um assunto tranquilo de lidar, porque nós estamos lidando com questões espirituais, nós estamos lidando com entidades, nós estamos lidando com desejos da nossa carne, com o nosso coração ganancioso, com a nossa mente que muitas vezes maquina e cobiça coisas para que a gente conquiste, para que a gente faça, aconteça. Mas eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que essas palavras do Cristo reverberem no nosso coração, na nossa mente, e que a gente consiga tirar dessas palavras esses ensinamentos profundos e eternos e que alterem a nossa vida, alterem a nossa agenda, o nosso jeito de lidar com o dinheiro, o nosso jeito de lidar com os nossos bens, a nossa maneira de olhar para as pessoas, que a gente tenha muito bem claro para nós a dignidade inerente de cada ser humano criado à sua imagem e semelhança, né? Seja ele pobre, seja ele rico, mas que a gente consiga olhar para as pessoas com o valor que elas têm, porque foram criadas por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nos liberte do materialismo, nos liberte da dependência do dinheiro, do amor ao dinheiro, esse apego exacerbado às coisas que nós temos, mas eu peço que o Senhor ajude a olhar para todas essas coisas como bênçãos Tuas, como graça Tua derramada sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado por Sua provisão, muito obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pela casa, pelo banho quente, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoa demais, mas eu peço que o Senhor nos ajude a compartilhar, a não reter as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada irmão, cada irmã, e obrigado por essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Irmãos, boa noite para todos. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abração. Tchau, gente. Beijo para todos. Boa noite, gente. Boa noite. Nilson.